Quando esse vídeo aqui chegar a 50 mil likes, eu faço um papo furado respondendo 100 perguntas. 100 perguntas. Não vai chegar. Chegou a 50 mil. Promessa é dívida, né? Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, ó. Deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você... Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives, ou como bem entender. E também você pode contribuir com as produções do canal através do botão Valeu. Assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou através do Papo Furado, como este episódio aqui que eu vou responder 100 perguntas. Vocês acham que é brincadeira? 100 perguntas. Como eu prometi lá nesse vídeo, esse vídeo é o Papo Furado 10, é o 10º Papo Furado, e lá nele, há 3 anos atrás, eu falei, se esse vídeo chegar a 50 mil likes, eu vou fazer um vídeo respondendo 100 perguntas. Eu realmente achei que não ia chegar, mas chegou. Inclusive, faz tempo que chegou e faz tempo que uma galera me fala, ei, e o Papo Furado de 100 perguntas? Bom, aqui estamos. Agora haja fôlego. Vamos sem muita enrolação e vamos para as perguntas, porque, afinal, 100 perguntas, né? A primeira é do Lucão. Fala, Cacão, tranquilo? Muito obrigado por todo o seu esforço para proporcionar o melhor pra gente. Minha pergunta é, qual é a sua parte favorita de todos os livros? Eu amaria ver um vídeo seu com top 10 partes dos livros e filmes. Muita saúde pra você e sua família. Obrigado, Lucão, valeu. Mano, difícil, parte preferida de livro e filme? Do filme, bom, do filme eu acho que meu top 1 de cenas, meu top 1. A minha cena mais, a que eu acho mais braba de todas é o retorno do Voldemort em Cálice de Fogo. Toda a construção da cena, o clima dela, eu acho pra mim a melhor. Fica pau a pau ali com a cena do Harry conjurando o patrono, que é bem emocionante também. Do filme eu acho que é essa parte. Agora, dos livros, acho que minha parte preferida é quando, de fato, o Harry enfrenta o Voldemort ali no grande salão, na frente de todo mundo, chamando ele de Tom. Eu acho que essa é uma dos pontos altos pra mim, assim, de todos os livros. Mas também não posso deixar de falar da parte da caverna do Dumbledore com o Harry lá em Enigma do Príncipe, e também a parte de Pedra Filosofal ali, logo o início, né, o começo de tudo. Acho que a última frase do primeiro capítulo ali de Pedra Filosofal é muito marcante pra mim, né? Como se tivesse introduzindo a gente ao mundo bruxo, tipo, aquela frase que falam que o Harry não podia imaginar que ele era famoso, que naquele momento tinha centenas de bruxos comemorando, erguendo os copos e dizendo a Harry Potter, o menino que sobreviveu. Essa parte eu acho incrível, é assim, top 3 favoritas. Então é isso, eu acho que já me alonguei demais, não posso ficar demorando muito porque são 100 perguntas, né? Vamos lá. Crislan Freitas. Olá, Caco, tudo bom? Tudo bem. Gostaria de saber quantas escolas de bruxaria existem e se existe alguma aqui no Brasil. Cara, existem várias escolas de magia, algumas até não registradas, mas as maiores que a gente conhece é Hogwarts, que atende o Reino Unido, Durmstrang, que é aquela parte ali, Bulgária, enfim, Escandinávia, Beauxbatons, França, Portugal, os alunos de Portugal provavelmente estudam ali, o Agadow, que é a maior escola de magia do mundo, que fica no continente africano e atende alunos de todo o continente africano, mas existem outras escolas na África que a gente não conhece, não é só o Agadow. Mahotokoro no Japão, que também atende as crianças bruxas de todo o Japão, mas também não é a única escola, é que a gente só conhece as principais. Aí tem a da Rússia, que é Koldovstorets, tem a do Brasil, que é Castelo Bruxo, que na realidade atende alunos de toda a América do Sul e América Central, e o Vermorny, que é a escola norte-americana, né, que, pô, não atende só Estados Unidos, também deve atender bruxos do Canadá, enfim. Conhecidas são essas 8. Essas 8 são conhecidas, mas existem 11. Se eu deixei de falar alguma, me corrijam, por favor. Mas existem 11 e dessas 11 a gente conhece apenas 8 por nome, famosas. Mas existem pequenas escolas, muito menores, assim, com um corpo de alunos bem menor, enfim, essas são as conhecidas. A próxima pergunta é do Cleiton de Castro. Caco, tudo bem? A rainha bruxa de A Convenção das Bruxas pode ser considerada uma bruxa das trevas ou uma megera? PS, no remake tem uma referência a Harry Potter. Cara, eu ainda não assisti o remake, por incrível que pareça, eu adoro o filme, o primeiro filme lá, é
Eu morria de medo, mas elas podem ser consideradas megeras. Se fosse ver na história de Harry Potter, dava pra considerar elas megeras, assim, no universo de Harry Potter, né? Elas têm todas as características físicas e tal. A próxima pergunta é do Eric Murilo. Olá, Caco. Hipoteticamente, um Obscurial poderia ser um animago com a junção do Obscuros? Assim, ele poderia se transformar nos dois, ao mesmo tempo fazendo sua escuridão assumir a forma animal? Sendo Obscurial, ele poderia criar feitiços irreplicáveis a bruxos normais? Cara, é assim, o que acontece com o Credence é uma coisa muito rara. Ele sobreviver tendo um Obscuros como parasita ali dentro dele. É muito raro, muito, muito raro. Então eu acredito que não seja possível. Não, acredito que não seja possível. A maioria dos casos onde acontecia um Obscurial, um Obscuros, a criança morria. Então eu acho muito difícil, tá? Próxima pergunta é de Game Oak. Bom dia, Caco. Minha pergunta é o que acontece no quadribol caso os dois apanhadores caiam das vassouras. Alguém mais pode apanhar o pomo? Amo o seu canal. Não, ninguém pode apanhar o pomo, a não ser os apanhadores. Se os dois apanhadores caírem da vassoura, eles vão ter que arrumar um substituto pro apanhador. Alguém vai ter que jogar na posição de apanhador. Não pode nenhum outro jogador pegar o pomo de ouro. Próxima pergunta é do Vinícius Lopes. Fala, Caco, tudo certo? O que acontece se um bruxo menor de idade usar magia fora da escola e eles estiverem em uma casa que esteja sob o feitiço Fidelius? O ministério vai conseguir mandar a carta? Cara, o feitiço Fidelius, ele esconde dos inimigos, certo? Esconde dos inimigos. Ele não esconde, por exemplo, se o ministério sabe onde é a casa, alguém do ministério já foi nessa casa, ele vai conseguir ir nessa casa de qualquer jeito. O que esconde é dos inimigos, beleza? O que impede, o feitiço Fidelius impede alguém de passar informação, a não ser que essa pessoa seja o fiel do segredo. Mas assim, acredito que sim, o ministério consegue notificar. A não ser que, Caco, mas o ministério é o inimigo. Pô, o ministério inteiro, acho difícil isso funcionar pro feitiço Fidelius. Próxima pergunta é do Cauã Trigueiro. Como os puros sangue aprendem a ler, escrever e matemática, por exemplo? Cara, os alunos são ensinados em casa, né? E eles, assim, eles não precisam aprender essas coisas básicas dos trouxas, tipo matemática. Sim, matemática, ok. 1 mais 1, 2, essas coisas basiquinhas, beleza. Agora, tipo numeral, essas coisas aprendem em casa. As próprias famílias ensinam. Próxima pergunta é de Sussu Nakirubi. Sussu Nakirubi. Que nome esquisito. Oi, Caco, boa noite, boa noite. Te acompanho desde o comecinho e acho seu trabalho incrível, parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se os fantasmas são afetados por feitiços. Por exemplo, algum feitiço que pode destruir um fantasma. Que eu conheça, não. Fantasmas não podem ser atingidos por feitiços. Próxima pergunta é do Bernardo Boto. Oi, Caco, beleza? Beleza, e você? Queria saber sobre o feitiço Fidelius. Se o Rabicho não tivesse traído os Potter, o Voldemort poderia ir até Godric's Hollow e não acharia a casa deles? E 2, teria como esconder o mundo mágico inteiro através dele para os trouxas não verem? Abraço. Cara, vou responder primeiro a segunda pergunta. Não daria pra esconder o mundo bruxo inteiro através do feitiço Fidelius pros trouxas não verem, porque quem seria o fiel do segredo, tá ligado? Tipo, não é uma coisa que dá pra fazer, é de uma magnitude muito grande. Agora, respondendo a primeira pergunta. Sim, se o Rabicho não tivesse traído os Potter, o Voldemort poderia ir na porta dos Potter, que ele não veria a casa, ele não conseguiria encontrar os Potter. É assim que funciona o feitiço Fidelius. A próxima pergunta é do Mad Marvin. Olá, Caco, tudo certo? Tudo certo, e você? Na sua opinião, as maldições imperdoáveis, qualquer uma delas, com o avanço nas pesquisas do mundo bruxo, poderiam chegar a ter contra-feitiços ou proteções? Cara, eu acho difícil, porque elas existem há tantos e tantos anos e nunca encontraram uma forma de fazer isso. Não sei se hoje achariam. A próxima pergunta também é do Mad Marvin. Opa, Caco, se prepara para o textão. Com a chegada dessa nova série de Harry Potter, que promete ser mais fiel aos livros, na sua opinião, qual personagem vai se beneficiar com esse formato em relação a como foi o trabalho nos filmes anteriores? Valeu, cara, seu canal é show. Valeu, cara, eu acredito que praticamente todos os personagens vão se beneficiar, porque todos eles são completamente resumidos nos filmes, a personalidade deles é completamente, algumas vezes, modificada. O próprio Harry tem uma personalidade muito diferente nos livros, mas eu acredito que personagens como Gina Weasley, por exemplo, Neville Longbottom, a própria Luna Lovegood, vão ter momentos na série que vão beneficiar e acabar beneficiando eles, porque nos filmes não teve como, né? Isso não era possível. Mas acredito que muitos outros personagens também. Regulus Black, o próprio Sirius, talvez o próprio Dumbledore seja mais explorado, a história do Dumbledore, né? Da família dele. Enfim,
Acredito que essas partes sejam, assim, importantes e podem aparecer com mais relevância na série. João Victor. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? No livro Enigma do Príncipe, o Dumbledore mostra para o Harry a memória de quando o Voldemort vai na casa do Morfino. E o Dumbledore cita que o Morfino não lembra de mais nada. Como ele conseguiu a memória? Com uma boa dose de legilimência. O Dumbledore era um legilimente absurdamente talentoso e ele teve muito trabalho para conseguir a memória verdadeira do Morfino, mas foi com legilimência. Inclusive, tá pra sair um episódio muito legal sobre legilimência, vocês vão gostar. A próxima pergunta é da Ana. Oi, Caco, gostaria de saber se o Sirius sabia ou suspeitava que o Harry era um Horcrux. Acredito que ele não sabia e muito menos suspeitava. Ele sabia que tinha alguma coisa, alguma ligação, alguma coisa do Harry com o Voldemort, mas o Horcrux em si, eu acho que não. Também não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Só se ele tivesse ficado vivo ali, mas eu acredito que em vida ele não sabia, não suspeitava. A próxima pergunta é do Abacuque McGonagall. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Você parece com o meu tio. Beleza. De que forma o Filch ajudou na batalha de Hogwarts, já que ele era um aborto? Cara, de que forma o Filch ajudou na batalha de Hogwarts? Levando os alunos da Sonserina pras masmorras? Mano, sinceramente, eu não lembro da participação do Filch. Ah, ele ficou... Eu lembro que tinha algo dele falando, tipo, ordenando pirraça, coisa assim. Pô, não lembro se isso é coisa da minha cabeça, se eu tô inventando. Ou o Pirraça... Não, o Pirraça lutou ali, defendendo Hogwarts e tal, jogando coisa nos Comensais da Morte, e parece que o Filch tava até comemorando isso. Eu não lembro direito, mas eu não lembro direito se foi isso. Eu precisaria pegar o livro, mas esse não é o papo furado pra pegar livro e pra ver, porque, pô, são 100 perguntas. Então, se a gente demorar muito em uma, a gente vai acabar deixando esse vídeo extremamente longo. E a próxima pergunta também é do Abacuque McGonagall. O que é um obscurial? Simples, um obscurial é uma pessoa, um bruxo, normalmente criança, que tentou reprimir sua magia, se livrar da sua magia por traumas, por medo da magia, e acaba desenvolvendo um parasita chamado Obscurus, e esse parasita é completamente destrutivo e mata a criança bruxa. Ele não vai conseguir controlar, com manifestos de fúria que acabam provocando acidentes. No caso, a Ariana, a irmã do Dumbledore, era uma obscurial. Ela matou a própria mãe por conta disso, né? Acidentalmente, obviamente. Então, isso que é um obscurial, beleza? A próxima pergunta também é do Abacuque McGonagall. Caco, eu não entendo como funciona o encontro entre Ministro da Magia e Primeiro-Ministro trouxa. Por que eles vão avisar a um trouxa que existe um mundo mágico? Depois que o Primeiro-Ministro sai do cargo, eles tiram a memória dele puramente por questão de diplomacia, tá ligado? Porque, assim, eles não vão avisar o ministro pro ministro tomar alguma providência, mas é simplesmente por diplomacia pra avisar que, olha, o que tá acontecendo no mundo trouxa tem a ver com a gente, é responsabilidade nossa, a gente tá cuidando disso, mas vocês precisam agir de uma forma assim, enganando os trouxas, tipo, pô, fala que a notícia foi, sei lá, finge que é um furacão, não sei o que, sabe, coisa assim. E não, o ministro não tem a memória apagada, mas por que que o primeiro-ministro ousaria contar? Com certeza achariam que ele é maluco, né, principalmente no ramo da política, onde tem ali um querendo engolir o outro, tem oposição que usa qualquer brecha pra descredibilizar a pessoa, enfim. Então, não, eles não contam, porque o próprio sistema já é muito cruel pra que eles se deem ao luxo de falar que existe um mundo bruxo e que tem provas disso. A próxima pergunta é do Matheus Santos. Fala, Caco, você poderia falar sobre essa magia ancestral que aparece em Hogwarts Legacy e se ela é citada nos livros ou filmes? Nossa, que legal, porque também vai ter um episódio sobre magia ancestral e magia antiga em breve. Cara, a magia ancestral, a magia antiga, ela sempre é citada em Harry Potter. Ela é citada em vários momentos. Por exemplo, o sacrifício que a Lilian fez é considerado magia antiga. Uma coisa assim, essa magia poderosa. As magias antigas, ela tinha muito mais a ver... Claro, toda magia tem a ver com sentimentos, enfim. Mas essas magias antigas e poderosas, eles falam muito mais de magias envolvendo laços e relação, né? Tipo, amor, de mãe pra filho, enfim. Mas tem vários tipos de magia antiga. Por exemplo, referente aos dragões, também são portadores de magia antiga, né? Porque a pele deles é muito forte ali, repele alguns feitiços. Enfim, em vários momentos é citado algum tipo de magia antiga em Harry Potter. E essa magia antiga em Hogwarts Legacy é um tipo específico de magia antiga, né? Um dom ali raro que acontece, que é mostrado em alguns bruxos que têm a capacidade de perceber esses rastros dessa magia. Próxima pergunta é do Joalisson Neves. Gostaria de entender o motivo dos bruxos não quererem que os trouxas saibam de sua existência. Qual seria o problema disso? Não teria como eles conviverem? Se esses eram os planos de
Lord Grindelwald, qual era realmente os planos dele? Manda um salve, sou muito fã da página. Opa, um salve. Não eram os planos do Grindelwald. O Grindelwald queria aniquilar os trouxas e escravizá-los por achar que os bruxos eram superiores, então não era o plano. E cara, os trouxas não podiam conviver com os bruxos porque antes de existir o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, eles conviviam. Só que os trouxas caçavam, perseguiam e matavam os bruxos. Os bruxos que eram vítimas dessas caças eram os bruxos mais jovens, inexperientes, ou bruxos até medianos, que sem uma varinha não conseguia fazer nada. Então, cara, eles não convivem exatamente por isso. Eles preferiram se esconder, viverem ali na clandestinidade para viver em paz. Até porque seria injusto demais se eles revidassem, e eles tinham a consciência disso, né? Porque eles eram portadores de magia, então os trouxas não teriam a mínima chance. E graças a bruxos que tinham essa consciência e que estavam ali nos órgãos de poder, né? Como os governos bruxos, na época o Conselho dos Bruxos, que explicavam isso, porque alguns bruxos queriam lutar com os trouxas. Alguns bruxos das trevas, inclusive, outros bruxos até que defendiam a ideologia puro sangue, acreditavam nessa supremacia de que eles não deviam viver escondidos e que os trouxas que deviam se curvar a eles, entendeu? Então, é por isso. Próxima pergunta é do Marcos André. Opa, Caco, beleza? Você não acha que o Harry deveria ter tido um treinamento em combate melhor, mesmo ele sendo o único que não teve maiores sequelas na batalha do Departamento de Mistérios? Mesmo assim, dá pra notar a inferioridade em duelos. Cara, talvez um treinamento melhor em duelos ali seria, com certeza, iria agregar, mas não tinha uma grande desvantagem assim não, sabe? O Harry era muito instintivo e ele duelava ali, ele ia pra cima, mas assim, claro, ele não apelava pra feitiços das trevas, não apelava pra feitiços que machucavam tanto, que eram danosos a ponto de matar alguém. Mas claro, se ele tivesse um treinamento em combate, acho que, pô, seria bem melhor. Próxima pergunta é do Gabriel Agostini. Oi, Caco, tudo certo? Parabéns pela filha. Obrigado. Sempre me perguntei, ainda depois de Hogwarts Legacy, se os fundadores de Hogwarts eram amigos antes da fundação ou se eram só bruxos poderosos que resolveram colaborar em um objetivo em comum. Abraço. Pelo que se sabe, eles eram amigos. Eles eram bruxos, principalmente o Godric e o Salazar, eles eram grandes amigos. Grandes amigos. Então, assim, acredito que sim, eles se uniram por um propósito maior, mas eles já eram amigos. A próxima pergunta é do Mark Favaron. Fala, Caco, tudo bem? Espero que sim. A maldição do cargo de professor de defesa contra as artes das trevas é feita de que forma? Um feitiço, um ritual? Isso é explicado? A frequência dos vídeos tá insana. Valeu. Na realidade, ó, a pergunta faz tempo que foi mandada que a frequência de vídeo tá meio ruim. Mas, cara, não tem um feitiço, tipo assim, que o Voldemort foi lá e eu estou amaldiçoando esse cargo, xiribimbim. Não foi isso. Ele amaldiçoou de alguma forma e não tem explicação de como foi feito. É como se ele tivesse colocado uma praga, como se ele estivesse maldizendo, amaldiçoando mesmo. E, pô, as palavras têm poder, principalmente no mundo da magia, certo? Então, acredito que tenha sido nesse sentido. Próxima pergunta é da Angel Carol. Por que o Harry Potter só pode ver Testralhos em Ordem da Fênix depois de presenciar a morte do Cedrico? Se quando bebê ele presenciou a morte da mãe, porque ele não consegue ver a partir do segundo livro? Tem até um vídeo, inclusive um papo furado com esse título, que eu respondo. Primeiro, o Harry não vê porque o que você lembra da sua vida com 1 ano e 3 meses? Nada. Não tem como lembrar. Segundo, não é só ver a morte, tem que sentir, entender. Tem o processo do luto. Por isso que ele só vê a partir ali quando ele volta pra Hogwarts. Ele nem vê quando ele tá voltando ali em Cálice de Fogo. Ele só vê a partir de Ordem da Fênix. Agora, no segundo ano, por que ele não viu? Porque ele também derrotou o Quirrell, né? Ele não viu o Quirrell morrer. Ele tava desmaiado, ele apagou. Então ele não viu, ele não presenciou isso. Entendeu? Por isso. A próxima pergunta é da Thaís Besbate. Por que Fred e George não sabiam os feitiços ensinados por Harry em Harry Potter 5 se estavam quase se formando em Hogwarts? Cara, o Fred e o George estavam mais preocupados em serem atentados e principalmente em descobrir as coisas em Hogwarts ali, então eles não prestavam muita atenção nas aulas, tanto que eles nem tiveram tantos nomes suficientes. A genialidade deles era direcionada para outras coisas. E também não é que eles não sabiam os feitiços, eles sabiam, mas eles ficaram melhor em combate ali na armada. Stephanie Lopes. E aí, Caco, vim em algum lugar que os 4 fundadores de Hogwarts foram inspirados nos personagens principais de As Crônicas de Nárnia. A J.K. Rowling já falou alguma coisa sobre? Achei bem legal a teoria. Manda um beijo pra família Lopes. Um beijo pra família Lopes. Cara, é uma teoria. É só uma teoria mesmo. Não sei se tem alguma inspiração. Sinceramente, a Rowling nunca falou sobre. Mas talvez tenha. Eu não posso te responder com certeza. Mas é realmente uma teoria bem legal. A próxima pergunta é do Yuri Alencar. Salve, Caco. Tudo bem? Tudo bem. E você? Existe alguma informação se o torneio Tribruxo teve outras edições depois da morte do Cedrico ou foi banido novamente? Abraço pra sua família.
Depois da edição que o Cedrico foi morto, não teve mais nenhum torneio tribruxo, nem foi restabelecido, e pelo que a gente sabe até hoje não tem. A próxima pergunta é de alguém que colocou o nome Dramione é doença. Caco, se um bruxo usar 2 varinhas ao mesmo tempo, aumenta o poder do feitiço? Acho que o Harry já fez isso, mas não lembro em que parte. Você tem informações sobre? PS, Caco, você é o primeiro crush do meu sobrinho de 12 anos. Ah, muito fofinho. Cara, se um bruxo usar 2 varinhas, sim, o feitiço vai sair mais potente. O Harry usa, na verdade, 3. Ele tá com 3 varinhas na mão lá na mansão dos Malfoy. Quando ele pega as varinhas do Draco, ele lança um estupefaça triplo no Lucius Malfoy. Então fica mais potente, sim. A próxima pergunta é de Pessati. Oi, Caco, tudo bem? Quando o Voldemort lançou a Avada Kedavra no Harry e o Harry teve escolha de voltar ou não, caso ele tivesse escolhido não retornar, Voldemort também morreria e sobraria apenas a parte da alma dele que estava na Nagini? Não, o Voldemort não morreria, porque o Voldemort precisaria ser morto. Né? O que aconteceu é, a alma do Voldemort que tava no Harry foi destruída, mas o Voldemort lá vivo, ele ainda tinha a Horcrux Nagini. Então, não morreria. Só se alguém destruísse a Horcrux da Nagini, né? No caso, a Nagini, e matasse o Voldemort. Caso contrário, não. A próxima pergunta é de Sturger Gamer. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Minha pergunta é essa. Eu quero ser um dublador e estou fazendo curso e queria saber se você sabe quando começam os testes de dublagem pra Harry Potter. Meu sonho é participar. Beijo. Que legal. Desejo muito sucesso e muita sorte nesse caminho. Que você consiga realizar os seus objetivos. Mas não sei. Infelizmente, não sei quando começa testes de dublagem. É um ramo que eu não tenho informações sobre, nem sei como funciona. O ideal seria você perguntar isso pra algum dublador, né? Alguém que você siga, que trabalhe no ramo da dublagem, enfim. Eu acho que eu não sou a pessoa adequada pra responder. A próxima pergunta é do Cristiano0725. Caco, você acha que a nova série irá adicionar coisas novas, corrigir alguns furos e expandir mais o universo mesmo? Exemplo, relação do Voldemort na Bellatrix, Aurélio, novos feitiços, linkar com todos os materiais que teve no último livro. Apoia? Eu acredito que na série eles podem colocar coisas novas, mas assim, não inventar coisas absurdas. Eu acho que eles podem pegar partes que, por exemplo, vou tentar colocar de uma forma mais simples pra gente conseguir enxergar. No livro, a gente tem o Sirius contando que ele fugiu de Azkaban, certo? Só que a gente não vê ele fugindo de Azkaban. Talvez na série eles possam criar esse momento e mostrar como ele fugiu, né? E aí, nessa parte, inventar alguns elementos que não são ditos no livro. Então, partes assim, eu acredito que pode acontecer de inventar assim. Agora, pra linkar, tipo, por exemplo, explicar Voldemort e Bellatrix, Aurelius, eu acho muito difícil mesmo. Mas, quem sabe, né? Pode ser que aconteça. Próxima pergunta é do Gustavo. Caco, você acha que a cultura woke poderia estragar o seriado de Harry Potter, como ocorreu com a série de Senhor dos Anéis? Não acho. Eu acredito que representatividade nunca é demais. Os tempos, eles mudam, né? Há anos atrás, o que era visto como normal, ainda bem, hoje, é visto como coisas impraticáveis, né? Porque muita gente era oprimida, continua sendo, aliás, né? Então eu não acho que estraga. Claro que coisas que fogem muito da história, que são inventadas só pra tentar agradar de alguma forma rasa, eu acho meio zoado, mas eu não acho problema nenhum ter representatividade. Inclusive, a série do Senhor dos Anéis é muito boa e eu não vejo o motivo de existir essa crítica, porque existem elfos negros? Qual que é o problema? Elfos nem existem. A próxima pergunta é do Renato Alzamora. Fala, Caco, beleza? E a família? Beleza. A minha pergunta é a seguinte: se o Fred e o Jorge já tinham o mapa do maroto quando o Ron entrou em Hogwarts, como que eles nunca estranharam um Pedro Pettigrew andando e dormindo com o Ron junto durante 3 anos? Existe explicação ou é furo? Existe explicação, a própria Rowling já disse sobre. Primeiro que eles não sabiam quem era Pedro Pettigrew, então pra eles não fazia diferença, e pra eles eram só mais um aluno ali da Grifinória, entendeu? Sendo que eles nem ficavam prestando atenção no Ron no mapa do maroto. A última coisa que eles prestavam atenção no mapa era no Ron e no salão comunal da Grifinória. Eles estavam mais preocupados vendo as passagens secretas, utilizando o mapa pra escapar do Filch, pra conseguir fazer as suas coisas. Então, assim, não é furo. Próxima pergunta é do Henrique Cole. Olá, Caco, tudo bem? Prazer. Caso o Voldemort seja atingido por uma Avada Kedavra de um bruxo aleatório, ele perde seu corpo novamente? Cara, depende, eu acho que não, tá? Eu acho que o que acontece ali com o Voldemort na casa do Harry é completamente atípico, principalmente pela proteção da linha. Então eu acredito que não, que receber uma Avada Kedavra ele não perderia o corpo novamente. Mas como o corpo dele é um corpo adquirido por magia, eu não sei como funcionaria. Se ele só morreria ali, né? E precisaria criar outro corpo pra hospedar sua alma, ou enfim, ou ele não morreria, ele fosse atingido pela maldição, ele não morreria, enfim. É uma parte meio difícil de se responder porque a gente não tem exemplo do que acontece. Próxima pergunta é de Gabriel
Erudir. E aí, Caco, beleza? Felicidades pra você e sua família. Como era feita a convocação dos alunos nascidos trouxas na época da Inquisição? Cara, a convocação dos alunos nascidos trouxas sempre foi a mesma. O livro escrevia, aí um funcionário de Hogwarts ou do governo bruxo visitava a pessoa com todo o cuidado do mundo e então explicava que se tratava de uma criança bruxa, enfim, os riscos eram maiores, mas era assim que era feito. A próxima pergunta, a pessoa não se identificou. Então vamos lá. Fala, Caco Bruxão, beleza? Abraço pra família. Valeu. Se 2 ou mais pessoas precisarem da sala precisa ao mesmo tempo, entra uma de cada vez ou Hogwarts sabe diferenciar os desejos? Onde os funcionários dormem? Em Hogwarts... Ah, são 2 perguntas. Onde os funcionários dormem? Em Hogwarts ou em Hogsmeade? Depende. Tem funcionário que dorme em Hogwarts, tem funcionário que mora em Hogsmeade e vai pra casa e dorme em Hogsmeade. Em relação à sala precisa, 2 pessoas conseguem usar a sala precisa se as 2 pessoas forem usar o mesmo ambiente. Isso acontece com o Draco e com a Trelawney. O Draco tava usando lá o ambiente pra consertar o armário sumidouro e a Trelawney foi usar a sala precisa pra esconder ali algumas coisas e o Draco acabou atingindo ela com um feitiço. Agora, se a pessoa usa a sala precisa e coloca que não quer ser encontrada e não sabe, tipo, ou a pessoa de fora não sabe como pedir aquele ambiente, foi uma coincidência grande no caso, né? A Trelawney pediu o mesmo ambiente que o Draco usava. Então ela não sabia que o Draco usava, mas foi só coincidência. Nesse caso dá pra usar, em outros casos não. Próxima pergunta é da Nicole. Oi, Caco, parabéns pela neném. Obrigado. Não sei se você já respondeu isso anteriormente, mas o Harry deixou de ser o Filhoglota depois que a Horcrux do Voldemort foi destruída? Abraços. Sim, depois que a parte do Voldemort morreu dentro do Harry, ele deixou de falar com as cobras, mas aí em Criança Amaldiçoada ele volta e por isso que não faz sentido. Próxima pergunta é de Daphne 3. Olá, Caco, bom dia. Adoro acompanhar seus canais. Obrigado. Pergunta, por que eles sempre vão pra Albânia? O que tem lá? Helena Ravenclaw, Voldemort, Berta Jorkins, o Rabicho, esse último até entendo. Cara, é uma questão muito interessante, por que eles vão pra Albânia? E eu não consigo responder em uma simples pergunta aqui de papo furado. Até porque existem algumas teorias explicando sobre. A próxima pergunta é do Murilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você também. Se o Harry destruiu as Horcruxes, ao fazer isso, ele não estaria dividindo também sua alma, porque estaria matando a parte de uma pessoa? Não, não tem nada a ver. Destruir o Horcrux não é matar uma pessoa. Matar uma pessoa é matar uma pessoa. Próxima pergunta é do Valden McNair. Olha só, temos um comensal da morte aqui. Por que não faz mais vídeos sobre Hogwarts Legacy? História dos personagens, curiosidades, detalhes da lore que o jogo adicionou. Por exemplo, a carta de Salazar. Comparando locais com o do filme com mais detalhes. Agora em game e não trailer. É uma mídia nova, mas meio que foi página virada. Cara, assim, tem muita coisa que eu queria fazer sobre Hogwarts Legacy, mas o problema é que o hype das pessoas passam, sabe? E aí, pô, não adianta eu pegar, e sendo bem sincero, não adianta eu pegar, gastar dinheiro pra fazer um vídeo, porque pode não parecer, algumas pessoas podem não entender, mas isso aqui é meu trabalho e eu gasto dinheiro pra fazer vídeos. E aí eu fazer um tipo de vídeo que eu gasto mais do que eu vou receber acaba prejudicando, entendeu? Então assim, infelizmente, vídeo de história dos jogos acabam não indo tão bem assim, sabe? Eu queria fazer, queria mesmo. Acho incrível, tem várias histórias legais ali, mas é mais por isso mesmo, sabe? A próxima pergunta é de Raflica. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Filmes adaptam e mudam as coisas. Por exemplo, a descoberta da armada na sala precisa. Umbridge descobriu o esquema e explodiu a parede com feitiço. É possível abrir um buraco de fora pra dentro, na parede da sala, se ela estiver transformada e ocupada por alguém? É, cara, o filme muda e acaba tirando a credibilidade aí, acaba tirando o que foi estabelecido de algumas coisas. Não, se alguém explodir a parede, não vai conseguir entrar, velho. Até porque a sala tá escondida ali, né? Então, essas mudanças do filme são bem ruins mesmo. A próxima pergunta é do Marcos Multari. Fala, Caco, sou seu fã e fã do seu trabalho. Sei que só são aceitos atores britânicos em Harry Potter, mas assisti um filme do Adam Driver, não consigo mais deixar de vê-lo como Snape. Um abraço. É, cara, não sei se na série vai ser assim, mas nos filmes de Harry Potter era só ator britânico, mas o Adam Driver realmente acho que ele faria um bom Snape, não sei, né? Ou não sei se a gente fica muito condicionado por conta da aparência dele, não sei, enfim. A próxima pergunta é de Caian Buono. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem. Na escola de magia UHDOU dizem que os alunos conseguem usar magia sem varinha. Então gostaria de saber se seria possível usar uma das magias imperdoáveis sem varinha. Dá pra usar qualquer magia sem varinha. Qualquer magia sem varinha, sim. O UHDOU, os alunos não utilizam varinha. Aliás, em grande parte dos países da África, bruxos não utilizam varinha. E sim, dá pra usar qualquer magia sem varinha. Beatriz Fernandes. Oi, Caco, tudo bem? Sempre tive uma dúvida de como o mundo bruxo ficou sabendo da morte dos Potter tão rápido e que o Harry sobreviveu. Digo, assim que aconteceu, o Dumbledore pediu pra Hagrid pegar o bebê naquele dia. É descrito que os bruxos passaram um dia comemorando. Cara, não acredito que não foi imediatamente, né? Mas um acontecimento como esse, a queda do Lord Voldemort, obviamente, ali, Godric's Hollow não morava somente trouxas, tinha outros bruxos também. E o fato de, pô, a casa ter explodido. A casa explodiu, o quarto do Harry explodiu.
tá ligado? O fato de ser uma casa que tava escondida sob feitiço Fidelius, tudo isso já fez, pô, que a notícia se espalhasse, né? Então, foi assim. Ana Luísa Alonso. Oi, Caco, tudo bem? Se um aborto presenciar a morte de alguém, ele consegue ver testralhos? Sou muito sua fã. Pergunta interessante, porque abortos podem ver criaturas mágicas. Aliás, trouxas também podem ver criaturas mágicas. Algumas que não. Por exemplo, dementadores, fantasmas, né? Que são seres, são considerados espíritos, mas não deixam de ser seres. Então, cara, um aborto, ele tem uma aura ali com magia, né? Então, eu acredito que talvez ele possa ver sim. A próxima pergunta é de Richard Lestrange. Fala, Caco, no capítulo 25, o Enigma do Príncipe, ao falar do antigo dono do livro, Hermione diz que não existem príncipes de verdade no mundo bruxo. Fiquei pensando, será que a Rowling é contra a monarquia por dizer que a realeza não tem ninguém com magia? Abraço, adoro papo furado. Não, cara, não sei se ela... Não sei, sinceramente aí é com ela, né? Mas assim, eu acredito que só não tenha príncipes bruxos. Não quer dizer que na família real não possa ter bruxo. Entendeu? Possa acontecer de ter bruxos, claro, mas o que essa informação, na verdade, quer dizer é que não existe rei bruxo, príncipe bruxo, tipo, o rei bruxo que comanda tal país, não é isso. Os governos bruxos, eles são ministeriais, não tem um rei, entendeu? É isso que ela quis dizer, não existe monarquia nesse sentido. Mesmo que a monarquia ali seja parlamentarista, né, do Reino Unido, não existe. A próxima pergunta é de Silvia Rojas. Se os fantasmas dos Cavaleiros Sem Cabeça estão na festa de aniversário de morte do Nick, eles estudaram em Hogwarts, já que é dito nos livros que os fantasmas só podem ir onde as pessoas foram em vida? Olha, pode ser que eles tenham estudado em Hogwarts, ou pode ser que em algum momento de sua vida eles estiveram em Hogwarts, não necessariamente foram alunos. Luiz Gustavo Cunha. Começa o vídeo assim, por favor. Os senhores Aluado, Rabijo, Almofadinhas e Pontas apresentam um caldeirão furado. Pô, já comecei, tarde demais, mas vou começar um vídeo assim por você, hein? Minha pergunta é, teria alguma forma do Harry derrotar o Voldemort sem precisar se sacrificar? Cara, não. O Harry tinha que se sacrificar pra Horcrux dentro dele ser destruída. Assim, era a única forma de fazer mesmo. Porque se o Harry ficasse vivo, a parte da alma do Voldemort que vivia nele não seria morta. E o Harry só consegue voltar à vida porque o Voldemort usou o sangue dele lá pra retornar em Cálice de Fogo, né? Então, o Voldemort prende o Harry à terra, dá ao Harry a escolha de poder ficar vivo ou não. Se o Voldemort não tivesse usado o sangue do Harry, o Harry não teria essa opção de voltar. Então, ele teria que se sacrificar de qualquer jeito. Próxima pergunta é do Salomão. Oi, Caco, tudo bem? E a família, tá bem? Tudo bem, e você? Eu não tenho nenhuma pergunta, só gostaria de pedir pra que você mandasse um feliz aniversário pra minha namorada Ana Clara Nunes, que faz aniversário no dia 15 de julho. Mano, desculpa, passaram-se apenas alguns meses de julho, mas feliz aniversário, Ana Clara Nunes! Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio. Eu vou gravar agora a mensagem e você no dia do aniversário dela, manda pra ela, beleza? Feliz aniversário, Ana Clara Nunes, tudo de melhor na sua vida, muita magia, que você seja muito feliz, realize todos os seus sonhos, seus objetivos. Muito obrigado pelo carinho, por acompanhar o Caldeirão Furado e espero que o seu dia, o seu aniversário tenha sido muito legal, que seja muito incrível e é isso. Um grande beijo. Aí agora você manda no dia, você fala, olha só, presente de aniversário. Não tem como, mano. Pergunta pro Papo Furado assim, eu não vejo na hora. Tem todo um tempo pra selecionar, pra colocar, então, sim, levam meses, sabe? Ainda mais que tem muita pergunta. A próxima pergunta é de EJ_GS11. E aí, Caco, beleza? Então, eu tenho uma dúvida. Como faz o Elixir da Vida de Pedra Filosofal? Com raspas da pedra? Pergunta muito justa, cara. Eu também não sei como faz. Eu acho que é um líquido que se toma feito a partir da pedra. Como é isso? Com raspas? Se coloca pedra dentro do negócio e ele solta um líquido? Não sei. Não sabemos, nunca saberemos. Só a gente teria que ver como isso é feito. Eu chutaria que coloca a pedra num recipiente e, sei lá, ela acaba soltando um líquido através de alguma coisa ali e você toma esse líquido. Eu acho que é assim. Miguel Augusto. Oi, Caco. Tem alguma chance de se tornar animago sendo um Maledictus? O animal seria o mesmo... Não tem chance. Sem chance. Sem chance, porque Maledictus é uma maldição no sangue. Eu acredito que não tem como, porque a pessoa se transforma... No começo controla as transformações, mas depois começa a se transformar de forma involuntária. Então, eu acredito que não dê, não. Não dê. Gui Serra. Oi, Caco. Primeiro de tudo, a Catarina é muito fofa. Obrigado. Bom, o fato é que o Snape não era o mestre da varinha das varinhas em Relíquias. Mas se ele fosse, Voldemort tivesse usado a Nagini como livro, quem seria o mestre da varinha das varinhas com o Snape indo de Americanas?
Indo de Americanas é uma expressão muito boa. Cara, se o Snape fosse mestre da varinha das varinhas e o Voldemort matasse ele daquela forma usando a Nagini, o Voldemort talvez seria o mestre da varinha das varinhas. Ia depender. Depende de quem a varinha escolhe. O grande lance da varinha é ela escolher, tá ligado? Essa bichinha aqui, ela é misteriosa, cara. O grande lance seria quem ela escolheu, o Voldemort ou a Nagini. Acredito que o Voldemort era mais poderoso que a Nagini. E ele matou o Snape, então acho que ele escolheria o Voldemort. Rafael, fala Caco, sou muito seu fã e estou me sentindo honrado por você me responder. Por que Hogwarts se divide em casas? Qual o objetivo? Hogwarts se divide em casas porque eram 4 fundadores e cada fundador prezava por um tipo de característica dos alunos, certo? Então, esse é o objetivo, dividir os alunos em casa de acordo com as características. Como no começo era assim, depois que eles morreram, as coisas se mantiveram dessa forma e também acaba fazendo com que eles tenham um instinto de competição ali de uma forma amigável, né? O que não era tão amigável muitas das vezes. Carlos Oliveira Jr., como uma fênix nasce pela primeira vez? Ela tem uma última morte ou fica renascendo eternamente das cinzas? Cara, a fênix ela nasce de um ovo, né? A mamãe fênix bota um ovo e aí nasce um ovo dourado, inclusive, e aí ela nasce. Essa é a primeira vez que ela nasce. Depois, quando ela morre, ela surge das cinzas. Eu acredito que as fênix não tenham uma última morte, não. Que elas fiquem renascendo. Ou talvez num momento que ela fala assim, não sei, né? Talvez. Ela fala assim, pô, já vivi demais, tô cansadão, vou de chamas. E morre. Não sei. Paulo André Araújo. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Na poção polissuco, se coletar o DNA de um bruxo e esperar 10 anos pra fazer a poção, quem beber vai se transformar na aparência do bruxo de agora ou de quando foi coletada a amostra? Se o bruxo morrer nesse meio tempo, qual vai ser a aparência? Cara, eu não sei responder essa pergunta, mas eu vou falar uma coisa que eu acho. O ingrediente da poção polissuco precisa ser recém-colhido. Eu acredito que seja isso, que você precisa colher o material recente. Por isso, o Bartol Crouch Jr. mantém o Alastor Moody verdadeiro lá embaixo. Porque se você pegar um material velho, não funciona na poção, eu acho, tá? É um achismo meu. Bruno Morato, salve Caco, seu ser abençoado e cheio de luz, ô glória. Obrigado por seu conteúdo, tem feito muito bem a minha família. Como é medido o poder de um bruxo? O poder de um bruxo é medido por suas habilidades, por suas capacidades. Não tem tipo um podermômetro ou um poderímetro que mede um poder de um bruxo. São suas habilidades mesmo e suas realizações. Próxima pergunta é do Leonardo Pazzi, ou Pazzi. Oi Caco, Lord Voldemort iria voltar através do diário na Câmara Secreta possuindo o corpo da Gina? Fico me perguntando da forma que o medalhão de Slytherin afetou o Ron. As outras Horcruxes teriam a mesma capacidade? Imagine alguém usando o medalhão ou a tiara por muito tempo. Sim, as Horcruxes afetavam as pessoas, mas dependia muito mais da pessoa que estava usando do que a Horcrux em si, né? Dependia muito mais da fraqueza da pessoa que estava usando, mas afetaria, sim. E o Voldemort não iria voltar possuindo a Gina. Ele iria drenar a vida dela para ele, né? Dessa forma. Boa tarde, Caco. A pergunta é do Caio. Se o Ministério detectou que o Harry usou especificamente um patrono, por que eles não mandaram Aurores após ser usado o Avada Kedavra no cemitério? Mesmo que não tenha sido o Harry, não era um crime? Cara, em primeiro lugar, o Ministério identificou, sim, o feitiço do patrono naquela área, mas eles identificaram como sendo o Harry, porque o Harry era o único bruxo que vivia ali. Lá em Little Hangleton, que era onde ficava o cemitério, não tinha essa informação de, tipo, só tem um bruxo que vivia ali, entendeu? Então, pô, a Avada Kedavra foi usado ali, uma maldição foi usada ali, ok. Agora, eles poderiam ir até lá pra ver, mas o Voldemort já teria sumido, não teria nada ali. Porque parece que tudo tá acontecendo ali em muito tempo, mas na realidade, cara, é em segundos que acontece aquilo. Miguel Santos, se o Ministério da Magia sabe onde foi feita a magia e não quem fez, por que o Harry não foi notificado quando o Sr. Weasley foi na casa dos Dursley e usou reparo no livro em Cálice de Fogo? Grande abraço. Porque o Sr. Weasley era simplesmente funcionário do Ministério da Magia e ele deixou avisado que iria ali na casa do Harry, né? Provavelmente o Ministério sabia que o Arthur Weasley estava ali. E ele sendo um funcionário, ele poderia falar, ó, cara, beleza, tem identificação aqui, mas fui eu que usei o reparo porque aconteceu isso, isso, isso. Acabou. Valdeci Júnior, e aí, mano, belezinha? Beleza, e você? Alguns países que não reconhecem o cristianismo contam os anos diferentes e até têm calendários diferentes, como a Coreia do Norte. Se os bruxos não são cristãos, por que eles contam os anos como antes de Cristo e depois de Cristo? Cara, essa informação dos bruxos não serem cristãos é errada. Existem bruxos de diversas religiões, inclusive cristãos. E os bruxos seguem o mesmo calendário que a maioria do mundo usa. Os bruxos da Coreia do Norte talvez usem outros calendários? Sim.
Sim, mas a maioria dos bruxos usa o calendário que a maioria do mundo usa. A próxima pergunta é de Gillian Shenara. Oi, Caco, parabéns pela família e pelo canal, sou uma grande fã. Obrigado. Desculpa se a pergunta for boba ou já tiver sido feita. Por que Voldemort, depois de escutar a profecia, esperou mais de um ano pra ir atrás dos Potter? Valeu. Então, cara, primeiro que ele precisava saber onde os Potter estavam, mas tem uma teoria de que ele tava tentando conseguir a espada de Godric Gryffindor porque ele iria transformá-la em Horcrux, né? E aí ele queria transformar justamente com a morte do Harry. Não sei se é realmente isso, mas eu acredito que seja, ele tenha demorado esse intervalo aí por isso. A próxima pergunta é de Lucas Menoni. E aí, bruxão, beleza? Beleza, e você? Cara, quando você respondeu a pergunta do voto secreto, me veio uma dúvida, voto perpétuo, acha, né? Sobre o que acontece com o bruxo que não fizer o torneio tribruxo. Tipo, se ele se inscreveu e depois desistiu, o que aconteceria com o Harry se ele recusasse? Abraço. Cara, tem até um vídeo aqui que eu falo, né, o que aconteceria se um bruxo recusasse participar do torneio, e falei que o Cálice de Fogo tinha, pra mim, né, na minha opinião, devia ter algum tipo de magia semelhante à do voto perpétuo, que obrigava a pessoa a competir depois que ela colocou o nome, sabe? Então, assim, eu não sei o que acontece, mas talvez tenha algum tipo de magia assim, sabe? Pra ninguém poder quebrar isso, não poder quebrar de forma nenhuma. A próxima pergunta é de Padfoot. As corujas que os bruxos usam são diferentes? Por que corujas normalmente percorrem uma distância de 10 km por hora, o que é bem devagar, se for pensar em usá-las como correio? Elas têm magia ou algo assim? Não, as corujas são completamente comuns e elas levam dias pra entregar as coisas, não é rápido. Então, é um meio mais demorado, mas eles usam. Jamile Alves. Oi, Caco, a Catarina é linda, parabéns. Muito obrigado. Vamos lá, tive uma dúvida. Quando Harry enviava cartas pros Sirius, as corujas não tinham problemas. Se o Ministério da Magia quisesse rastrear alguém, não seria possível apenas seguir uma coruja ou algo do tipo? Amo o seu canal. Cara, pergunta muito legal, muito pertinente, mas não é tão simples assim. Um bruxo, quando não quer ser rastreado, ele consegue fazer isso. E uma coruja não vai achar um bruxo se ele não quiser ser encontrado. No caso, o Sirius não tinha problema algum em receber as corujas do Harry, então a Edwiges conseguia encontrá-lo. Eu expliquei melhor sobre isso num episódio inteiro sobre as corujas e como funciona essa magia delas de entregar as cartas, de encontrar as pessoas, e lá acho que você vai ter uma noção melhor. A pergunta seguinte é da Laiane. Oi, Caco, tudo bem? Queria perguntar uma coisa que já venho pensando há algum tempo. No mundo bruxo, eles têm preconceito com pessoas que são LGBT? Cara, a gente não vê esse tipo de preconceito, mas eu acredito que possa existir sim. O Dumbledore era gay, né? A gente sabia que ele era gay, mas a gente vê que ele é muito reservado em questão a isso, e não sei se em grande parte pelo preconceito, mas ele era. Agora, a gente vê muito mais o preconceito dos bruxos em relação à pureza de sangue, outros seres, né? No caso, seres marginalizados como duendes, elfos, enfim. Mas talvez tenha também. A próxima pergunta é da Jamile_Sweetie. Se um trouxa tentar fazer poção seguindo instruções dos livros, ele consegue, ou somente um bruxo poderia ter sucesso? Não seria somente misturar os ingredientes na dosagem certa? Não. Um trouxa não tem capacidade de fazer poção porque em algum momento de se fazer uma poção é necessário o uso de magia. Luiz Felipe. E aí, Caco, beleza? Parabéns pela filha. Valeu. Se possível, eu queria ser seu amigo. Beleza? Somos amigos. Bom, minha pergunta é como é feito pra criar escolas de magia no mundo, se tem como criar uma sem o Ministério interferir? Desculpa se essa pergunta já tiver sido usada. Um abraço. Não, nunca foi usada, por incrível que pareça. Eu acredito que pra fazer uma escola, a pessoa precisa ter o básico, né? Querer ensinar, ter professores pra ensinar e ter alunos. E assim, devem ter escolas que não estão sob responsabilidades do Ministério da Magia diretamente, mas tudo no mundo bruxo está sob responsabilidade do governo. Todo mundo, todo cidadão está sob o governo, entendeu? Porque tem que seguir as leis, tem que seguir as regras. Então, com a escola seria a mesma coisa. Próxima pergunta é do Ricardo De Luca. Caco, por que a Nimbus é de 2000 se o ano de lançamento dela é 91? Ela não é de 2000, o nome dela é 2000, Nimbus 2000. Porque acho que Nimbus 2000 soa muito mais legal do que Nimbus 1991. Nimbus 2000 é um nome muito legal. Nimbus 2000, tipo o iPhone 15. A gente tá em 2024, ele não é o iPhone 2024, entendeu? Tipo, a comparação é besta, mas faz sentido. Outra pergunta do Ricardo De Luca. O Harry só quase foi pra Sonserina por causa da parte da alma do Voldemort dentro dele? Não seria injusto ele ter ido pra lá por causa de uma parte que nem é dele? Fala que é porque o Harry era travesso e teimoso, mas o Thiago também, até mais que o Harry, não teve risco de ir pra Sonserina. Sim, parte do Harry ir pra Sonserina é realmente pelo fato da alma do Voldemort estar dentro dele, mas também porque ele tinha uma vontade de se provar gigante, que era uma característica bem Sonserina, mas no fim ele acabou indo pra Grifinória. Só que eu costumo dizer que as pessoas elas têm características de todas as casas, mas uma acaba predominando, entendeu? Então ele acaba indo pra essa casa que predomina. Não é tão simples, preto no
no branco, sabe? Próxima pergunta é da Nara. Oi, Caco, te acompanho desde o tempo das paródias de Harry Potter. Beijos pra sua família. Sou muito sua fã. Nossa, faz tempo mesmo, hein? Obrigado pelo carinho. Sobre o feitiço Fidelius. Se o fiel do segredo tiver a mente invadida, vai ter como a pessoa que invadiu a mente saber a localização? Não. A única forma de se saber a localização, de se saber o segredo, é o fiel do segredo dando a informação por livre e espontânea vontade. Ele pode ser torturado, a mente dele pode ser invadida. Se ele falar, não vou dar a informação, não dá, entendeu? Léo. Oi, Caco, beleza? Beleza, e você? A magia é identificada e não quem fez. Então, como acontece o controle na casa de famílias bruxas caso Ron e Gina usassem magia na toca? Como a lei controla isso? Isso é explicado em Enigma do Príncipe e o próprio Harry fala que é patético o fato como o Ministério da Magia enxerga isso e simplesmente não tem controle, porque o Ministério da Magia acredita que os pais bruxos vão controlar seus filhos e fazer que eles sigam as leis. Então, assim, é patético, mas é um dos sinais de que o Ministério da Magia é bem falho. Lucas Mancini. Snape realmente é um Sonserino? Ele tem características mais alinhadas com a Grifinória e Corvinal, mas o único jeito de vencer o Voldemort seria com ele na Sonserina. Alguma chance de ter sido armado? Não, cara, o Snape é completamente Sonserino. A Sonserina tem bruxos extremamente inteligentes, tem bruxos corajosos também, mas não quer dizer que um bruxo que ele é corajoso, ele tem que ir pra Grifinória, ou porque ele é inteligente, ele tem que ir pra Corvinal, sabe? Não é assim. Eu acredito que o Snape esteja na Sonserina porque ele é um Sonserino, assim, nato, entendeu? Ele tem todos os traços de um Sonserino. Ambicioso, extremamente astuto, inteligente. Não é que Sonserino é covarde, não é isso. Não tem nada a ver. Jackson Renan. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Vimos nos livros e nos filmes que eles comemoram o Natal. Estive pensando aqui. No universo de Harry Potter, poderia Jesus ter sido um bruxo, visto que ele curava pessoas, feitiço de cura, transformava água em vinho? Transfiguração, multiplicava alimentos, o que acha? Cara, assim, é uma pergunta meio complicada de responder porque pode acabar ofendendo algumas pessoas, mas, sinceramente, na minha visão, não me ofende, tá? Não me ofende nem nada do tipo e eu não vejo problema em responder, mas é um ponto de vista muito interessante. É um ponto de vista muito interessante. Tendo em vista os poderes, né, que Jesus tinha, ele poderia sim ser considerado um bruxo dentro do universo de Harry Potter. E, por favor, você que é cristão, não tem desrespeito nenhum nisso, cara. Ninguém tá desrespeitando você, sua fé, sua crença. Por favor, tá? Porque tem gente que adora arrumar um problema. Próxima pergunta é do designer Thompson. Oi, sei que não tem uma resposta oficial pra isso, mas você acha que se o Harry visse alguém morrer pela ligação da Horcrux, ele seria capaz de ver testralhos? Abraços. Cara, se ele visse alguém morrer na ligação com o Voldemort, ele vendo o Voldemort matar alguém, é isso que você quis dizer? Não sei, eu acho que não, porque, como eu disse, não é só ver morrer. Tem que ter o luto, tem que sentir, tem que, você entendeu? Não é só ver morte, não é só isso. Jean Pereira. Fala, Caco, beleza? Primeiramente, parabéns pela filhona, sucesso. Minha pergunta é, seria Eva, da Bíblia, a primeira ofidioglota? Abraços. Vocês gostam de me colocar numa situação, numa sinuquinha de bico, né? Cara, não sei. Não sei, mano, não sei. Talvez. Marlon Casagrande. Fala, Caco, beleza? No primeiro filme, tio Walter fala para Hagrid que não vai pagar para um velho ensinar truques de mágica. É preciso pagar para estudar em Hogwarts ou ele seria como uma escola pública? Grande abraço para você e sua família, adoro o seu trabalho. Abraço, Marlon. Não é preciso pagar para estudar em Hogwarts, é que o Walter é só um babaca mesmo, então ele fala essas coisas, como se, nossa, meu Deus, o dinheiro dele fosse muito importante, sabe? Então não é preciso, Hogwarts é uma escola pública. Aline Fernandes. Olá, Caco. Quando o Voldemort mata todos no banco, inclusive Grampo, vemos a espada de Godric Gryffindor sumindo. Pra onde ela vai? De volta a Hogwarts? Direto pro lago congelado? Ou é o Snape que esconde ela lá? PS, viva o Caldeirão Furado, melhor canal do planeta. Muito obrigado. Quando a espada some no banco de Gringotts, é depois do Harry pegá-la no lago congelado. No lago congelado, quem coloca é o Snape, porque ela tava escondida atrás do retrato do Dumbledore. Agora, depois disso, quando ela some e ela vai pra dentro do chapéu seletor. Ela fica escondida ali dentro do chapéu seletor, e aí quando o Neville precisa dela, ele consegue tirá-la do chapéu e mata a Nagini. Não é que ela fica dentro do chapéu, mas o chapéu é um meio de tirar ela, sabe? Enfim. A próxima pergunta é do Marcelo Chicara. Olá, Caco. Minha mãe e eu amamos ver a Catarina. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Caco, o que você acha do Dumbledore ter esperado quase 24 horas pra deixar o Harry na casa dos tios? Ele morava tão longe assim deles. O que aconteceu? Sucesso. Cara, na realidade, o Dumbledore demora porque ele tava preparando todos os feitiços ali de proteção
pra colocar o Harry, né, na Rua dos Alfeneiros. Também tava checando algumas coisas em relação à queda do Voldemort, entendeu? Então por isso que ele demora. E ele também fala que ele passou em umas festas, né, e tal, mas na realidade ele tava checando essas informações, checando as coisas relacionadas ao Voldemort, pegando algumas memórias. Por exemplo, no dia que o Voldemort sofreu a queda, ele percebe que tinha alguma coisa que o Slughorn tava escondendo, porque o Slughorn fica muito feliz e aliviado mais do que qualquer pessoa. E aí ele já se liga na lembrança ali em relação à lembrança da Horcrux, enfim. Então ele tava preparando ali os feitiços, porque ele estendeu o feitiço de proteção da Lilian usando a ligação de sangue do Harry e da Petúnia, protegendo ali a casa da Rua dos Alfeneiros. Entendeu? Então, por isso que ele demorou. João Humberto, qual Horcrux o Voldemort usou pra retornar depois de tentar matar o Harry? Não tem assim, qual Horcrux ele usou. A Horcrux não é assim, morreu, usa uma, descarta. Todas as Horcruxes mantêm ele vivo. As Horcruxes mantêm ele vivo. Ele não usa a Horcrux pra voltar. Todas elas estão mantendo ele vivo, entendeu? A próxima pergunta é de J. Renan PS. Caco, tudo bem com a família? Me diz aí, quem lecionou matéria de defesa contra as artes das trevas depois que Voldemort morreu e a maldição sobre o cargo caiu? Cara, tem uma professora Bindelmore. Foi depois da queda do Voldemort. Aliás, ela foi de 2008 a 2011. Antes deve ter tido, né? Porque o Voldemort sofreu sua queda em 98. Então, assim, antes a gente não tem informação sobre, mas teve essa professora Bindelmore, que aparece em Harry Potter Magical Weekend, beleza? E a próxima é da O Lucas Fernandes. Boa noite, Caco. Como o Nick quase sem cabeça voltou à vida após ser petrificado, sendo que ele não é um ser vivo pra tomar poção de mandrágoras? Então, a teoria é que, não é que ele foi petrificado, ele recebeu a carga do basilisco ali, e aí ele ficou, tipo, meio paralisado, né? Alguém pode falar, mas isso é petrificado. Mas não é petrificado igual um ser vivo, né? É diferente. No caso, como a professora McGonagall abana, ela conjura um leque e abana ele pra ele ir até a ala hospitalar, né? E aí ele vai sendo empurrado pelo vento. Acredito que a poção, uma forma da poção ter sido ministrada nele foi através de borrifar. Borrifaram a poção nele de alguma forma e aí ele voltou ali e foi despetrificado. Eu acho que é o que faz mais sentido. A próxima pergunta é de Doug Rickrod. No xadrez de bruxo, qual feitiço está embutido nas peças? Seria Piertoton Locomotor? Interessante pergunta, mas é algum feitiço da variante Locomotor. É algum feitiço dessa variante. Rodrigo Ribeiro. Boa noite. Tudo bom? Bom, se o Grindelwald roubou a varinha, como ela passou a lealdade pra ele e consequentemente para o Dumbledore? Cara, a varinha não é preciso matar pra ter a lealdade dela. Se um bruxo rouba a varinha e a varinha identificou que esse bruxo é mais forte, mais poderoso, ou se um bruxo só desarma o outro, tá ligado? A varinha escolhe a quem ela vai ser leal. A partir daí, entendeu? Próxima pergunta é de K.T. Santos. Se o Draco achou a porta que deu passagem para os Comensais da Morte dentro de Hogwarts na Sala Precisa, quer dizer que ele sempre vai atender o desejo da pessoa, mesmo que isso coloque em perigo? Não consegue distinguir o desejo se é pro bem ou pro mal? Ah, tá. Beleza. O Draco não achou uma porta para eles entrarem na Sala Precisa. O Draco consertou o armário sumidouro dentro da Sala Precisa. O que fazia as pessoas entrarem era o armário sumidouro. E o armário sumidouro estava numa sala onde as coisas se escondia, certo? Então, se pedir para a Sala Precisa para trazer, se você não foi a magia da Sala Precisa que fez alguém entrar, entendeu? Foi o armário sumidouro. Então, não teria como a sala distinguir isso. Camille Dornelas. Em Enigma do Príncipe, o Ministério emite uma nota sobre como se proteger de comensais e fala sobre aparatação com crianças. Então, seguindo essa lógica, por que a Lilian não aparatou com Harry? Primeiro, porque acho que são várias questões. Tipo, não só aparatar com bebês, tá ligado? Eu acho que aparatar com um bebê é uma coisa bem arriscada, principalmente em um momento de tensão, como tava a Lilian ali naquele momento, mas também porque a Lilian não era de fugir. A Lilian, o Tiago, eles não eram de fugir. Vai muito da personalidade deles, tá ligado? Eles não eram de fugir de lutas, eles não eram de fugir de batalhas. Tanto que ela, decide dar a própria vida, sacrificar a vida dela pro filho dela ficar vivo. Se ela quisesse simplesmente só sobreviver, ela fugiria dali com o Harry. Mas ela queria dar uma chance do Harry sobreviver, entendeu? E outra, ela fugindo, o Voldemort poderia segui-la de alguma forma. Não sei, entendeu? Então por isso ela não aparatou. Damaris Ascari. O olho mágico do Moody vê através das coisas, tipo paredes, cabeças, não quer dizer que ele pode ver através de roupas também e viver vendo quase 100% do tempo, vendo todo mundo pelado. PSK, admiro muito seu trabalho, sua família é linda. Cara, então é meio perturbador, né, que o Moody possa fazer isso, mas eu acredito que ele possa ver através de parede, que ele possa ver, tipo, dentro da própria cabeça, mas
pelada, a galera pelada, eu acho que... Não sei, eu acho que não. Eu acho que deva ter alguma lógica aí que pelado ele não vê, tá ligado? Próxima pergunta, Rê Oliveira. Fala, Caco, beleza? Te escrevi uma analogia no Insta sobre o Caronte em Harry Potter 6. Detalhei melhor no direct do Insta. @Rê Oliveira, pode ser longa. Queria muito sua avaliação. Abraço. Beleza, vou olhar. Obrigado. Cassiano English. Oi, Caco, beleza? Parabéns pela neném. Obrigado. Minha dúvida é, o que acontece com o Grope após os acontecimentos da Batalha de Hogwarts? Abraço. Cara, o Grope fica morando com o Hagrid ali na floresta, perto da cabana do Hagrid, né? Ele, pelo menos nos jogos, o Harry Potter Magical Weekend e esses jogos, assim, que são atuais, né? Do período atual. Não tanto atual, né? Passa, assim, em 2008, 2010, enfim. Eles mostram o Grope ali com o Hagrid em Hogwarts. Então, ele tá ali. A próxima pergunta é do Pedro Ness. Fala, Caco, beleza? Me ajuda a entender qual a função de um balaço no quadribol. Ele serve apenas pra machucar o time adversário ou tem outra função? Pra dar os pontos ao time? Abraço, sou fã do seu trabalho. Cara, é justamente impedir os artilheiros de marcarem gols. Você joga um balaço no artilheiro, ele vai ser derrubado, ele não vai marcar gol, entendeu? É basicamente você queimar o adversário. Matheus Quaresma. Você também ficou decepcionado com os segredos de Dumbledore? Achei aquela teoria da Ariana, da Pedra Filosofal, 1000 vezes melhor. Cara, eu gostei do filme como um todo, mas existiram algumas coisas que me deixaram decepcionado, sim, pra ser bem sincero. Depois que deu uma passada no hype, que eu parei pra dar uma analisada melhor, assim, algumas coisas realmente acabaram não fazendo tanto sentido. E parece que foi mudado, sabe? Parece que o roteiro foi mudado. Parece que realmente eles iam pra um caminho e do nada eles falaram, não, vamos pra outro, porque isso aqui vai ser, sei lá, vai ser muito confuso, porque as pessoas no segundo filme já não entenderam, porque teve muito flashback, enfim, sei lá. Mas deu pra sentir que foi mudado e foi pra um rumo mais simplista pra não deixar as pessoas confusas. Pô, aquela teoria é muito irada, né? A próxima pergunta é de Caos Arten. E aí, Caco, tudo bem? Se uma varinha serve apenas como canalizador de magia, o que faz um bruxo poderoso é o seu conhecimento. Por que a varinha das varinhas é mais poderosa que as outras? O personagem do jogo afirma que ele sente mais poderoso que pega ela. Tem explicação? Tem, cara. As varinhas, apesar delas serem canalizadores, a forma que a varinha é feita, a combinação de núcleo e madeira, ela proporciona mais... Não é que ela proporciona mais habilidade ao portador, mas ela realiza a magia de forma mais poderosa, sabe? Ela realiza melhor um tipo de magia, então é por isso. A combinação da madeira e do núcleo da varinha das varinhas, que é sabugueiro com pelo da cauda de testralho, faz ela ser uma varinha extremamente poderosa. A próxima pergunta é de Meteixeira Underline. Fala aí, Caco. Os antepassados da Luna aparecem em Hogwarts Legacy? Pergunta da Sophie. PS, ela amou que você postou o desenho. Um beijo, Sophie. Muito obrigado pelo desenho. E não aparecem os antepassados da Luna Lovegood em Hogwarts. Pelo menos, se aparece, eu deixei passar. Próxima pergunta. Eu não sei o que. E aí, Caco, tudo bem? Queria saber melhor se você sabe dizer qual maldição o Rabicho usou pra matar os 12 trouxas antes de Pedra Filosofal. Abraços, curto muito seu trabalho. Cara, eu não sei a maldição que ele usou. Pode ter sido um bombarda, né? Pode ter sido um bombarda que explodiu as pessoas. E bombarda não é uma maldição, né? Mas eu não sei qual maldição ele usou e a gente não tem especificado qual foi que ela usou. Beleza? Matheus YT. Caco, gostaria de saber se conforme os bruxos vão usando magia, ela é gasta e recarrega após algum período, tipo chakra, ki, cosme, etc. Não, cara, não gasta. É óbvio que um bruxo vai se cansar de usar muita magia ali num duelo e tal, mas ele vai se cansar porque ele tá duelando, né, e tal, mas não gasta não. Próxima pergunta é de João Lenda. Caco, boa noite. Por que ao invés de utilizar objetos famosos para criar Horcruxes, o Voldemort não utilizou objetos aleatórios que não levantavam nenhuma suspeita? E se ainda ele jogasse um desses objetos no fundo do oceano, não seria verdadeiramente mortal? Sim, seria. Só que aí você tira toda a parte da personalidade do Voldemort. Pra ele era como troféu aquelas Horcruxes, sabe? Então ele queria usar com coisas importantes. Isso até é explicado. O Harry faz essa mesma pergunta pro Dumbledore. Por que o Voldemort não usou objetos mais simples? E aí o Dumbledore explica. Porque a gente tá falando do Voldemort. Ele não queria pegar uma borracha, uma tampinha de garrafa, ele queria objetos que representassem alguma coisa na história da magia, porque ele se considerava importante na história da magia, entende? Por isso. Próxima pergunta é do Paulo Mieda. O Ernesto do Noite Buzz é um bruxo, um aborto ou um trouxa? Ele é um bruxo mesmo. Próxima pergunta é de Fer J. Leite. Os Dursley receberam alguma ajuda de custo para criar o Harry? Visto que os pais dele tinham grana, dá pra converter dinheiro bruxo em dinheiro trouxa? Tem casa de câmbio? E Harry não tinha voz? Primeiro, vamos lá, o Harry não tinha nenhuma família além dos Dursley.
todos estavam mortos. Não, os Dursley não receberam nenhuma ajuda de custo pra cuidar do Harry, e se eles recebessem, com certeza eles iriam gastar com outras coisas e não iriam cuidar do Harry. E sim, dá pra converter dinheiro trouxa em dinheiro bruxo ou dinheiro bruxo em dinheiro trouxa. O câmbio é feito pelos próprios duendes de Gringotts. A próxima pergunta é de DJ Lucas SG, não sei se é DJ Lucas SG. Boa noite, Caco. Quem matou Aragog e como ela morreu? Porque no filme não explica. Um forte abraço. Cara, ninguém matou ela. Ela ficou doente, adoeceu e morreu. Foi de Americanas. A pergunta é do Carlos Rogério. Você disse em papos anteriores que se um animago perde um membro em forma animal, ele perde o equivalente na parte humana. E o contrário. Um animago perde um braço enquanto humano e vira um caranguejo, ele fica transformado tempo bastante pra crescer uma nova garra, ele recupera o braço? Cara, não, se ele perde na forma humana, também não vai ter a parte na forma animal, tanto que o rabicho lá não tem um dedinho, ele fala, o ratinho tem um dedinho faltando, não tem? E se ele se transforma num animal que tem as propriedades para crescer, sei lá, uma lagartixa, eu não sei se isso aconteceria, tá ligado? Talvez aconteça, talvez, mas também não posso responder com certeza. Essa pergunta é da Maria Vasco e ela quer saber se os professores de Hogwarts podem ter filhos ou se existe alguma cláusula no contrato que diz que não, porque nunca ouviu falar de um que tivesse, nem Minerva, Hagrid, Flitwick, Sprout, Sibila. Não existe nenhuma proibição, nenhuma cláusula, eles só realmente não têm filhos. Não existe nenhuma cláusula. Inclusive tem o texto da McGonagall que ela fala que não tinha vontade de ter filhos, até porque ela era satisfeita com os sobrinhos, coisa assim, sabe? Sami Nascimento, nossa última pergunta do vídeo, hein? Nossa última pergunta do Papo Furado de 100 perguntas é: como Draco consegue lançar um feitiço no Harry sob a capa no Expresso de Hogwarts? No último livro a capa é mais overpower. Não, mano, a capa não repele feitiços, tipo, não tem, a capa não é um escudo. Isso não acontece. O Xenofilho Lovegood fala sobre a capa da lenda do Conto dos Três Irmãos, que ela era impenetrável, que não importava qual feitiço seria lançado, mas lembrando, o Conto dos Três Irmãos é uma lenda e as propriedades que tem ali daqueles artefatos não são tão reais, né? Não são exatamente como elas dizem. A Pedra da Ressurreição não ressuscita realmente. A varinha das varinhas, ela era uma varinha poderosa? Era, ok. A capa de invisibilidade era uma capa que durava pra sempre, que não rasgava, não estragava, mas ela não era um escudo contra feitiços. Isso ela não era. Beleza, chegamos então ao fim do Papo Furado especial respondendo 100 perguntas. Mano, muita pergunta. Olha isso, você tá maluco? Cadê? Vamos ver o tempo de gravação. 1h44, mano. Vocês estão malucos, velho. Eu nunca mais vou fazer um Papo Furado especial. Mentira. Se esse Papo Furado chegar... Vamos ver. Uma coisa muito difícil de acontecer. Se esse Papo Furado chegar a 500 mil likes, eu faço um Papo Furado respondendo 500 perguntas. Eu sei que não vai chegar, então eu não vou fazer. Certeza que 500 mil likes nunca vai chegar. Nunca. Nenhum vídeo meu tem tudo isso. Nem o vídeo... Deixa eu ver. Ó, o meu vídeo com mais likes é o da história do Voldemort. Ele tem 5,8 milhão de visualizações e tem 288 mil likes. Mano, pra esse Papo Furado passar isso, precisa ter muito mais visualização. E eu duvido que ele chegue a 500 mil. Então, mas se chegar, eu cumpro a promessa. Porque, ó, esse daqui eu demorei pra cumprir, mas eu cumpri. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo e até lá, mal feito.